a farmacoterapia, tá bem? A farmacoterapia, nós vamos para a farmacoterapia da gastrite e úlcera. Tratamento da gastrite e úlcera. Então, nós já falamos para vocês que eu tenho fundo que produz HCl, é isso? O HCl, eu tenho mecanismos de feedback, é isso? Tenho 3 estímulos. Quais são os estímulos? Primeiramente, o estímulo colinérgico, é um estímulo e é um alvo farmacológico. Eu tenho a histamina, que atua no receptor H2, que também é outro estímulo farmacológico, né? O alvo farmacológico. E aqui não está sendo mostrado, nós temos um outro que é o quê? Um outro que é a gastrina, não é isso? A gastrina também, que é produzida aqui no antro, certo? Estimulando, vamos por trás aqui, estimulando a célula parietal também a produzir, mas não é um alvo farmacológico, tá bom? Bom, eu sei também que a prostaglandina estimula mucobicarbonato e também inibe a produção. Então, a prostaglandina inibe a produção, ok? Inibe a produção de HCl. Então, também é um outro alvo farmacológico, tá bem? Conhecido como 3, mas pouco utilizado. E eu tenho o recente inibidor daquela bombinha de prótons lá na célula parietal, que também é o que chama inibidores de bomba protônica, que é um outro alvo farmacológico. Tá bom? Agora vamos já definir. Antimuscarínico, pouco utilizado. Ok? Gastrina, pouco utilizado. Sobrou quem? Sobrou os inibidores de bomba protônica, os anti-H2 e o misoprostol. Do misoprostol também pouco utilizado. Sobrou então praticamente 2 aqui. Temos os antiácidos, mas como é que funcionam os antiácidos? Os antiácidos eles servem para apenas neutralizar. Ele apenas neutraliza. Ele neutraliza, depois o estômago volta a produzir HCl. Então, às vezes, pode produzir um rebote ácido. Então, ele não deve ser utilizado isoladamente. Ele tem que ser utilizado com o quê? Com inibidor de bomba protônica. Para quem tem gastrite, tá? Não estou falando de azia, mas digestão, tá bem? Para quem realmente tem um quadro de gastrite ou úlcera, ele tem que ser usado em associação. Tá certo? Então, nós temos, então, os alvos farmacológicos aí. Certo? A célula parietal, nós já explicamos como é que ocorre a produção de HCl, não é isso? E aí os alvos. A gastrina não é tão interessante, os estímulos são esse aqui, a gastrina, a histamina e a acetilcolina, só que alvos farmacológicos, a gastrina não é um alvo interessante, a histamina é um alvo, anti-H2 é um alvo interessante, a acetilcolina não é um alvo interessante, ok? Sobrou também os IBP, inibidores de bomba protônica, que também é um alvo interessante. Ok? Então, aí nos antiulcerosos, o objetivo é isso aqui, o tratamento de úlcera gástrica, udenal, não é isso? Aí são os fatores. Às vezes, em quadros de esofagite de refluxo, é necessário diminuir a produção de HCl, porque senão não melhora. Então, a indicação então, dos antiulcerosos é essa. Tratamento de úlcera, gastrite, né? Paciente que às vezes faz o uso direto de ARNIS, que ele precisa utilizar, então aí se recomenda, principalmente paciente crônico, né? Crônico, tá certo? E aí eu tenho também um terceiro momento que é paciente com esofagite de refluxo. Existe um tumor chamado síndrome de Zollin-Erickson, que é um tumor de gastrina. Lembra lá da gastrina lá no finalzinho? Que produzia gastrina? Então, tem ali uma excepcionalidade que são tumores de gastrina, e é chamada gastrinomas. Aí, claro, se eu tenho uma gastrina, eu vou ter o aumento de HCl. Tá certo? E aí, exclusivamente, o tratamento é com quem? Com inibidor de bomba protônica. Tá bom?
Então, os alvos, né, para interferir na secreção gástrica, nós temos os antiácidos para neutralização, anti-H2, inibidor de bombas protônicas e as prostaglandinas sintéticas, que é o misoprostol. Certo? Aonde que atua lá? Anti-H2, está aqui, ó, antagonizando a histamina. Inibidor de bomba protônica, inibindo a bomba de prótons. Não vou ter o quê? O íon H+ para fora. Não vou formar o quê? HCl. E aí o outro alvo é o quê? Estimular mucobicarbonato. Aumenta a produção de muco e bicarbonato. Consequentemente, também diminui a produção de HCl. Então, diminui a HCl na célula parietal. Tá bom? Outros medicamentos que podem ser utilizados. O salicilato de bismuto, conhecido como Bisuisan, que ele tinha uma ação contra Helicobacter pylori. Então, por isso aqui está relacionado, que é o Bisuisan Helicobacter. E tem o sucralfato, sucralfilme. Ele se liga e cria uma barreira física. Né? Ele se liga, se complexa com o muco e cria uma barreira física. São coadjuvantes. E, é claro, os antiácidos. Não é isso? Então, lá, os antiácidos também podem ser utilizados. Então, tá lá os alvos farmacológicos, anti-H2, inibidor de bomba protônica, certo? E prostaglandina sintética. E os outros, né? O antiácido, os outros são coadjuvantes. Bom, dos antiulceróides, anti-H2, nós temos quem? Nós temos a ranitidina, cimetidina, famotidina, nizatidina e as suas respectivas dosagens. Utilizado para tratamento de úlcera, esofagite e refluxo. Tá bem? Se nós colocarmos do potência e de ordem, né? Do menor para o maior. Então, a cimetidina, depois, mais potente que a cimetidina é a ranitidina, mais potente que a ranitidina é a famotidina. A nizatidina e a ranitidina se equiparam. Então, CRF igual a N. Grava isso. Do menor para o maior. Tá bom? Diferenças, então, farmacológicas ali. Ó. O que a gente tem? Né? Então, você tem em termos de absorção. Então, você tem a cimetidina, ranitidina, famotidina, nizatidina. Observem. São bem absorvidos, ó. 30 a 40, 2, 30 a 3 horas. Tempo de meia-vida. Observe que a nizatidina tem um tempo de meia-vida maior, assim como a famotidina. Citocromo P450. É claro, vamos chamar a cimetidina de vovó. Não é isso? A vovó é a mais velha, ela causa o quê? Inibe citocromo P450. As outras, né, como ranitidina, famotidina, é menor. Tá bem? Quase que imperceptível. Todos são eliminados por via renal. Tá bem? Bom, só que como ela interfere com o citocromo P450, ó, lembra lá, colesterol, via metabólica, né, precursores do testosterona. Então vai ocorrer um desvio metabólico e produzir mais o quê? Progesterona e estrogênio. Então vai interferir com a ação o quê? Ação androgênica. Tá bem? Então isso aqui a longo prazo, moçada. Longo prazo, ok? Pode causar diminuição da testosterona, aumento da progesterona, podendo levar a um quadro de ginecomastia e, é claro, impotência. Tá bem? Impotência. Aí as dosagens, tá? A cimetidina tem na forma parenteral, a ranitidina tem pouca ação androgênica, tá certo? Também tem na forma parenteral. A famotidina não tem na forma parenteral, a nizatidina tem ela parenteral. O que a gente encontra aí na maioria dos hospitais é quem? Principalmente a ranitidina, não é isso? Quando vai trabalhar injetável, tem a ranitidina lá. Tá bem? E no posto de saúde se encontra muito quem? A vovó, cimetidina. Então você já sabe. Muito bem, se ela é a cimetidina, a vovó, é inibidora do citocromo P450, esses fármacos são metabolizados por esse complexo enzimático, não serão metabolizados. Então vai aumentar a concentração dele aonde? No sangue. Se aumenta a concentração, aumenta o quê? O efeito. Então, o varfarin vai promover hemorragia, porque ele é um anticoagulante. Então vai promover também as reações
adversas. Tá bem? Porque a cimetidina é inibidor enzimático. Ok? Inibidores da bomba de prótons. Quem que são os inibidores? Os chamados também IBP. Utilizado para gastrite, úlcera, esofagite de refluxo, o tumor de gastrina, né, que é a síndrome de Zollin-Erickson. E aí nós temos a primeira, é o omeprazol, depois nós temos lansoprazol, pantoprazol, robemprazol, esomeprazol, e aí tá lá. Qual que é o mecanismo de ação? Inibir o quê? A bombinha de prótons, sódio de potássio ATPase. Inibindo a bomba de prótons, diminui a produção de HCl. Normalmente eles são prodrogas, a maioria deles são prodrogas, e em pH ácido, aí eles se tornam o que? Eles se tornam o ativo, vamos dizer assim. E aí o ativo inibe, então, a bombinha só de potássio ATPase, conhecido como bomba de prótons. Bomba de prótons. Ok? A enzima, isso aqui é uma enzima. Diferenças farmacocinéticas. Então, primeiramente, como que se liga na enzima? Então, eu tenho o omeprazol liga de forma irreversível. Irreversível. Tá bem? E ele precisa do pH ácido. Tá certo? Ele precisa do pH ácido. Depois o lansoprazol é reversível competitivo, pantoprazol reversível competitivo. Tá bem? O lansoprazol tem estrutura semelhante ao quê? Semelhante ao omeprazol. O OZ é omeprazol. Então tem estrutura semelhante. O pantoprazol ele é mais estável em pH alcalino. Então os caras tomar um cafezinho e tal, comer alguma coisinha, não vai interferir tanto. Ok? Não vai interferir tanto. O rambeprazol é eficaz, tem a mesma eficácia, ó. Observe aqui, ó, eficácia tem estrutura semelhante, a eficácia é igual ao omeprazol, tá bem? E o esomeprazol, ele é extremamente eficaz e ele supera o omeprazol, lansoprazol e pantoprazol. E principalmente porque vem formas farmacêuticas diferenciadas, não é isso? O esomeprazol. Então eles são mais potentes. É um isômero, né, do omeprazol. Lembra? Vira ele, né? Isômero, vira molécula. A absorção é rápida em ambos, né? Aqui o alimento já reduz, você já sabe. Aqui já, né, a libidação não interfere tanto. Aqui 1 hora, muito bem. Tempo de minha vida, olha lá. O omeprazol é mais prolongado, depois você tem lansoprazol, né? Aqui o metabólito já é ativo, é menor aqui, né? Se você for considerar o tempo de minha vida. Citocromo P450 é metabolizado, né, pelo citocromo P450, omeprazol, lansoprazol. Aqui ele tem menor interação, pantoprazol, ok? O rambeprazol, e aí vai. Metabólito ativo, inativo. Aí aqui, ó, ele é mais lipossolúvel, tá bem? Então, perdão, pessoal, isso aqui é mais o quê? É a nível renal. 80% a nível renal. Tá certo? Aqui também, 80% a nível renal. E na forma o quê? Inativa. Tá certo? Muito bem. Vamos colocar aqui, ó, a toxicologia aqui, ó. A toxicologia. O pantoprazol com uso crônico pode interferir com as células de leite. E as células de leite, lá no testículo, produz testosterona. Mas isso a longo prazo. Então, para quem quer engravidar, né, a esposa ou similares, cuidado com ele, principalmente a longo prazo, porque ele pode interferir com a produção de testosterona e a testosterona com a espermatogênese. Tá bom? Você diminui testosterona, diminui a espermatogênese. Tá bom? Muito bem. Outra coisa, a longo prazo. Vamos lá. Quais são as reações adversas mais comuns? Você tem constipação, diarreia, vertigem, tontura, né, cefaleia, prurido, arritmia, fotossensibilidade, isso aqui é importante, ó. A
arritmia, principalmente com rambeprazol. Já separei aqui para vocês gravarem. A fotossensibilidade também com rambeprazol. Ok? O esomeprazol, a tendência dele é aumentar as enzimas hepáticas. Tá bem? A tendência dele é aumentar as enzimas hepáticas. Disfunção hepática, tem que tomar cuidado com quem? Com lansoprazol. Disfunção renal, com o omeprazol. Então, rim não combina com omeprazol, fígado não combina com lansoprazol. Outra coisa, se você utilizar de forma crônica, gente, crônica, estou falando, os inibidores de bomba protônica, de forma crônica, ok? Crônica. Pode estimular a proliferação de células enterocromafins e levar a um quadro de hiperplasia. O que é hiperplasia? Então, ó, você tem células normais, você tem atrofia, tá bem? Atrofiou. Você tem a hipertrofia, que é o aumento do tamanho da célula, ok? E você tem a hiperplasia, que é o aumento do número. Se aumenta o número, lembra aquilo que eu falei? Se aumenta o número é porque ela está se multiplicando. Se uma dessa aqui se multiplicar de forma errada, ela vai perder a sua arquitetura celular. E de uma hiperplasia, ela pode pular para onde? Para um CA. Então, cuidado com o uso crônico. Não adianta, não existe um medicamento milagroso para gastrite e úlcera. Tem um medicamento que vai diminuir a secreção de ácido, aí vou ter os antiácidos que vão neutralizar, mas se você não melhorar os hábitos de vida, entendeu? Não tem medicamento milagroso. Não tem. Assim como hipertensão, e aí vai. Certo? Os neutralizadores, aí nós temos o hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, bicarbonato. Então vamos lá. Hidróxido de magnésio, ele pode ser usado como antiácido, pode ser usado como laxativo. Então ele pode causar diarreia. O hidróxido de alumínio pode levar o quê? Um quadro de constipação. E o bicarbonato, alcalose metabólica. Tá bem? Alcalose metabólica. Então, o hidróxido de magnésio está lá. Neutraliza o ácido, bonitinho tá, né? Magnésio também tem efeito laxativo, isso vai depender da dose e concentração. Tá certo? Então tá lá. O gel de hidróxido de alumínio tem efeito constipante. E o bicarbonato pode levar o quê? Uma alcalose metabólica, né? E o efeito rebote. Tá bem? Efeito rebote. Contraindicação de dispepsias, o alívio sintomático da úlcera, né? Porque ele neutraliza, depois aumenta a HCl. Então aí você vai lesionando mais. Esofagite de refluxo, se você não adianta você neutralizar o ácido, você tem que diminuir a produção de ácido. Então o bicarbonato pode levar o quê? Uma alcalose metabólica e efeito rebote, hidróxido de alumínio, a constipação, é isso? Por isso que, como que eles fazem, né? O HCl é neutralizado da seguinte forma: o antiácido, né, forma CO2 e água. Então tá lá um antiácido, ele vai formar CO2 e água. Como esse aqui causa constipação e esse aqui causa diarreia, fizeram um equilíbrio. Então olha só, quando você utiliza um antiácido para neutralizar o HCl, o que ele forma? CO2 e água. CO2 é um gás. Para onde que esse gás vai? Vai para baixo. E vai para cima. Tem eructação e tem flatos. Muito bem. Aí eu não tenho um antiácido de 100%. Eu tenho um que causa constipação, o outro causa diarreia. Muito bem, é isso que eles fizeram. Então vamos utilizar uma forma equilibrada. Não vamos causar nem constipação, nem diarreia. Então começaram a associar o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, e aí falar, e aí? E esse CO2 aqui? Como é que a gente faz para diminuir esse CO2? Porque se distender o estômago, vai produzir mais ácido. Vamos acrescentar o quê? O dimeticone, ou simeticone. Então, essa daqui é uma fórmula equilibrada. Tá bem? Uma fórmula equilibrada de um antiácido. Aí você tem a Simeco Plus, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, simeticone. Milanta Plus, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, simeticone. Malox, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, simeticone.
Tá bem? E por isso que ele é mais caro. Ele é mais caro. Você compra o hidróxido de alumínio por R$5, R$10. E esses já são 15. Por quê? É mais equilibrado, né? É mais equilibrado. Diminui a formação do CO2 lá. Tá bom? Agora vamos fármacos que protegem a mucosa. A gente tem o quelato de bismuto, ou também conhecido como salicilato de bismuto. Tá certo? Ou conhecido como bisuiçan. Era o antigo bisuiçan. E ele também tinha uma atividade contra Helicobacter. É claro que ele sozinho não ia dar conta, mas ele tinha uma atividade lá. Outro protetor, você tem o chamado sucralfato, conhecido como sucralfilme. Muito utilizado na esofagite, na doença do refluxo gastroesofágico. Chamado de doença do refluxo gastroesofágico. Ok? Por quê? Porque ele se complexa com o muco. Não tem o muco lá? Ó? Muco, proteína, ligado através das pontes de sulfeto. Ele vai lá e se complexa o sucralfato. E forma uma barreira física. Não deixa o HCl o quê? Lesionar a mucosa aqui embaixo. Tá bem? Não deixa o HCl lesionar. Você vai ver ele muito da forma farmacológica, principalmente em criança. Tá bem? A utilização do sucralfato. E por último, você tem o quê? O misoprostol. Tá certo? Conhecido como Cytotec. Tá bem? Então tá lá. Então os anti-H2 nós já falamos. O CRF, né? Grava assim, ó. Cimetidina, ranitidina e famotidina. Você tem os inibidores de bomba protônica. Aí você tem omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rambeprazol, esomeprazol. Ok? Que inibe a bomba de prótons. Você tem os antidiácidos que neutralizam o HCl e formam CO2 e água, e por isso que você precisa do simeticone para aliviar esse flatus ou essa eructação. Você tem o bismuto, que tem uma ação antiácida e contra Helicobacter. E você tem também quem? O sucralfato, que se complexa com o muco e forma uma barreira física contra o HCl. Tá bem? Então, na verdade, eu posso falar assim que ele turbina a camada de muco. Posso dizer assim, né? Ou potencializa a camada de muco. Tá certo? E por último, você tem quem? Você tem a prostaglandina sintética, conhecida como misoprostol, que diminui a produção de HCl e estimula muco e bicarbonato. Olha lá, estimula muco e bicarbonato. Seria ótimo se não te promovesse o quê? A contração uterina intensa, né? Correndo o risco de desenvolver aborto. Né? Então tá lá o misoprostol, é um análogo, é uma prostaglandina sintética. O que ele causa? Diarreia, cólica abdominal e contração uterina. Tá bem? Contração uterina. Então você tem lá os fungos, né? Usar os farmacológicos, a histamina, os inibidores de bomba protônica, prostaglandina sintética, né? Então você tem os antiulcerosos aí como um todo, tá certo? Aí as indicações, contraindicações, né? Principalmente do misoprostol. É por isso que hoje ele é apenas o quê? Uso restrito a nível hospitalar. Se você vê alguma farmácia comercializando Cytotec, esse produto veio ou desviado de um hospital, ou veio contrabandeado e da cadeia para o farmacêutico. Então, se você vê um técnico de farmácia fazer isso, fala, filho, aqui não, porque quem vai ser preso primeiro vai ser o farmacêutico, porque ele é o responsável técnico. Tá bem? E além disso, o que causa para o farmacêutico? Uma maior dor de cabeça que ele tem. Não só o processo criminal, mas também tem um processo ético rolando nas costas dele. Tá bom? Tá lá as contraindicações, né? Por falta de promover o quê? Promover uma prostaglandina sintética, corre o risco de interromper a gravidez. Tá bom? Misoprostol. Tá lá. A erradicação do Helicobacter, né? É uma bactéria, sobrevive na úlcera, lá naquele buraco do estômago, em pH extremamente
baixo, né, ela consegue sobreviver porque ela produz urease e neutraliza o HCl. Então, ela precisa ser uma bactéria, eu preciso matar ela. Como é que eu faço? Na endoscopia, tiro o pedacinho, põe na plaquinha, tá lá, positivo. Põe lá o reagente, urease, né? Deu positivo. Então, significa que tem lá, então, a bactéria. Então, vamos matar a bactéria. Tá bem? Então, nós temos lá os esquemas para a utilização, que normalmente, de maneira geral, é quem? É o omeprazol, amoxicilina ou metronidazol. Pode ser trabalhado. Tá bom? Outras que nós temos, associações, omeprazol, tetraciclina e metronidazol. Salicilato, bismuto, amoxicilina e metronidazol. E as mais, né? Mais essa daqui, né? Lansoprazol, amoxicilina e a claritromicina. Omeprazol, claritromicina e amoxicilina são as mais utilizadas hoje. Tá bem? Usa por 7 dias. 7 dias de tratamento. E às vezes vem mais uma cartela com 28 comprimidos apenas do quê? Do inibidor de bomba protônica, para acabar de cicatrizar o processo. Tá bem? Então, olha só como é que é o esquema. 7 dias com o triplo. Omeprazol, amoxicilina e claritromicina, ou, né, lansoprazol, amoxicilina e claritromicina. E depois mais o quê? 28 dias com quem? Com IBP, que é o inibidor de bomba protônica. Aí pode ser o lansoprazol ou o omeprazol. No SUS, às vezes não tem omeprazol. O que o médico faz? O médico passa quem? Cimetidina ou a ranitidina, associado com quem? Metronidazol. Associado com quem? Amoxicilina. Esse é o SUS. Entendeu? Então, se pegar isso aqui, você já sabe que é um paciente que foi diagnosticado com Helicobacter pylori. No SUS, às vezes ele pode fazer esse esquema aqui. Que ele não tem, né, padronizado, às vezes falta. Então ele vai lá e pergunta para a enfermeira ou para o farmacêutico: o que tem aí? Ah, tem isso, isso, isso. Então vai usar isso. Tranquilo? Então tem esquema da erradicação, né? Tripla, que é o lansoprazol, claritromicina e amoxicilina, ou omeprazol, claritromicina. Quádrupla, né? Lansoprazol, claritromicina, metronidazol e tetraciclina. A reversa, omeprazol, amoxicilina e metronidazol. A quádrupla, omeprazol, o salicilato bismuto, tetraciclina e o metronidazol. Mas normalmente é essa aqui que mais utiliza, é a tripla. Tá? A tripla ali. Aqui às vezes muda o inibidor de bomba protônica. Às vezes é lansoprazol, às vezes é omeprazol, mas a claritromicina e a amoxicilina está em todas. Tá bom? Bom, quando o indivíduo tem doença do refluxo gastroesofágico, às vezes ele precisa utilizar os procinéticos. São fármacos que vão acelerar o trânsito gastrointestinal. Tá bem? Aí nós temos mecanismos que atuam no receptor muscarínico, inibidor da acetilcolinesterase, mas principalmente os anti-D2, que tem ação nos receptores 5-HT4. Tá bem? 5-HT4. Então você tem lá a cisaprida, que era o Prepulsid, ele estimulava a liberação de serotonina, e aí a serotonina, né, estimulava a liberação de quem? De acetilcolina. Tá bem? Então você aumentava, contraía o músculo, aumentava o peristaltismo do trato gastrointestinal. Então você acelerava o trato gastrointestinal. Por contração de quem? Contração do músculo liso. A eritromicina causava muita cólica, porque ela estimulava a motilina liberava quem? Acetilcolina. Aí a acetilcolina também trabalha isso aí. Ok? E você tem o que? A metoclopramida. Ela tem anti-D2, mas ela também estimula o quê? O receptor 5-HT4. 5-HT4. Então ela atua aqui. E aí libera também acetilcolina e aumenta o peristaltismo. Tá bom? Betanecol não é o mais utilizado, entendeu? Muito pouco utilizado. Aí os 3 receptores, né? Vômito, eu estou falando de quê? Andazetron, gondazetron
são quimioterapia. Fármaco utilizado para quimioterapia, principalmente para vômito de origem quimioterápico. Ok? 5-HT4, onde está presente esse receptor? Está presente no trato gastrointestinal, é responsável pela motilidade. Então, fármacos que atuam nesse receptor de forma agonista, o que ele promove? Eles promovem o quê? Estimula, ele vai liberar acetilcolina, vai aumentar o peristaltismo. Olha quem está aqui, ó. Metoclopramida. Aí depois nós vamos incluir a domperidona, bromoprida. Além dela tem a domperidona, a bromoprida, que podem ser utilizados também. Certo? Então tá lá, ó. Então a metoclopramida, além de antagonizar para vômito, ela antagoniza D2. Beleza. Mas no trato gastrointestinal, o que ela faz? A metoclopramida estimula, né, o receptor 5-HT4 e aí, consequentemente, ou se liga de forma agonista, na verdade, e aí vai ter o quê? Acetilcolina. Acetilcolina, contração. Contração, trato gastrointestinal, acelera o trato gastrointestinal. Então o alimento fica pouco tempo no estômago, não dá tempo de voltar o HCl aonde? Para o esôfago e queimar o esôfago. Tá certo? A cisaprida era coqueluche, ele era bem seletivo, mas ele saiu do mercado porque promoveu o quê? Arritmia cardíaca. Tá certo? Era conhecido como Prepulside, mas saiu do mercado. Eu sempre apresento esses fármacos, por mesmo que eles saem, por quê? De repente eles voltam. Né? Vamos dar o exemplo da talidomida. Saiu, foi proscrita, né? E agora voltou como auxiliar no tratamento da hanseníase. Então tá lá. Então tá lá, ó. A bromoprida, a domperidona, né? E a metoclopramida. São fármacos o quê? Antieméticos. Antieméticos que atuam onde? Antagonizando D2. São antagonistas. São antagonistas do D2. E procinético por quê? Se liga no receptor 5-HT4. Presente aonde? No trato gastrointestinal. Ok? Trato gastrointestinal. Então, aí são chamados de acelera o trato gastrointestinal. Então, no estômago, lá no indivíduo, que já está com o quê? Com uma esofagite de refluxo, o HCl aqui ó, é volátil, ele está voltando e queimando o esôfago, o que que acontece? Você faz com que o paciente tome esse medicamento, a metoclopramida, a bromoprida, a domperidona, ele vai se ligar no receptorzinho chamado 5-HT4 e vai o quê? Acelerar o trato gastrointestinal. Qual é o inconveniente? Inconveniente, pelo fato de ele ser antagonista D2, ele se ligar lá nos gânglios da base, e causar o que nós chamamos de reações extrapiramidais, ou conhecidas também como reações parkinsonianas, parecendo a doença de Parkinson, com tremor, agitação, não é isso? E quem que causa mais? Quem penetra mais aonde? No sistema nervoso central. Então vamos lá, do menor para a maior penetração do sistema nervoso central. Quem que é? É a metoclopramida. Então, isso aqui causa menor, isso aqui causa menor, isso aqui causa maior, reações extrapiramidais. Tá bom? Então, tá lá, ação no receptor 5-HT4, atividade procinética. A metoclopramida, né? Agonista dos receptores 5-HT4. Ok? Tá lá, todas as reações. O que pode causar? Reações parkinsonianas. Está relacionado com o quê? Antagonismo D2. Aonde? Sistema nervoso central, gânglios da base. Mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Lá no tronco encefálico. Domperidona é antagonista de D2, específico, não é isso? Tem ação procinética, porque está atuando lá nos receptores. 5-HT4. Está presente aonde? No TGI. Ok? A domperidona, muito seguro para crianças, né? Conhecido como Motilium, Peleiadon. Penetra menos aonde? No sistema nervoso central. Então, causa menor efeito o quê? Parkinsoniano. Ok? A bromoprida, né, conhecido como Plamet, né?
Também atua no vômito através de onde? Antagonismo receptor D2. Aumenta a motilidade por quê? Atua no trato gastrointestinal do receptor 5-HT4 serotoninérgico, acelerando, levando a liberação de acetilcolina e contração. Beleza, moçada? Bonitinho, tá? Beleza, professor.